Olá, hoje a gente vai fazer uma visita pela terceira idade, um passeio por esse universo que a gente tem uma visão e que vem um grupo aqui em Novo Hamburgo desconstruindo e reconstruindo essa visão. Residencial de idosos hoje é hotel para os idosos. Meu convidado de hoje é exigente, determinado e observador, natural de Curitiba, o filho de seu José e da Ana Cristina, é administrador, formado na Universidade Federal de Curitiba, com MBA pela Universidade de Nova York. Veio para o Rio Grande do Sul assumir a gestão do Residencial Menino Deus e criou o Sinfonia, um condomínio para idosos situado em Novo Hamburgo e com padrão internacional. Hoje teremos uma conversa de peso com Marco Antônio Freiberg Sacchetti. Marco, bem-vindo para essa conversa de peso. Rodrigo, muito bem-vindo, muito obrigado. Vamos lá. É uma honra te receber para conversar um pouco sobre isso. Já tive a oportunidade de entrevistar, além, é claro, do Aurélio Decker, que é um garoto propaganda ideal para um empreendimento como esse, mas também com alguns moradores do lar. Né? Me lembro muito claramente da dona Terezinha, que falou da sua experiência com uma alegria imensa. E a gente sabe que a população está envelhecendo e sabe que as famílias estão cada vez menores. É uma matemática que, além de não fechar, ela é um pouco ingrata, porque ainda existe uma visão de se eu levo o meu idoso para um lar, né, para um residencial, eu estou deixando de cuidar dele, quando na verdade o que se faz no Sinfonia é cuidar muito melhor. Sinfonia e várias casas cada vez mais com essa visão protetora, né, atenciosa, carinhosa. Vamos para antes disso, vamos falar um pouquinho de ti. Formado pela Universidade de Curitiba, mas com uma especialização muito importante em Nova York. Exatamente, exatamente. Como é que se construiu o grupo Sinfonia e como é que tu te insere dentro desse conceito? Bom, como que eu posso lhe explicar? Dentro da minha jornada pessoal, eu sempre tive uma visão muito nítida que eu gostaria de empreender, que eu gostaria de tomar a frente de um negócio e especialmente até se reflete aí nesse período de especialização que eu fiz nos Estados Unidos, foi justamente estudando novos negócios, novos mercados, novos produtos, novos serviços e buscando entender com uma certa profundidade por que essas novas empresas têm ou não sucesso, quais são as características que levam, né, um novo negócio a poder ter uma boa colocação e um bom resultado. E aí, terminado este curso, a gente começou a fazer conhecer melhor os mercados, e aí eu estudando dentre alternativas de coisas que iria fazer, com o que iria me envolver, acabei conhecendo um pessoal que são de uma empresa belga, que faz exatamente esse trabalho de condomínios para idosos. Mas claro, uma empresa multinacional, já com maior, né, vamos dizer assim, envergadura, né, muito bem definida nos seus produtos, suas atuações. E eu permaneci um período no início, numa conversa, num esforço, até para ver se eles não se interessavam em vir atuar dentro do Brasil. Né? Conversa vai, conversa vem, chegou o final que o pessoal até falou, olha, o problema do Brasil é que a gente não sabe nem como é que nós vamos fazer, né, como é que a gente paga o imposto. Eles falaram, olha, é muito complexo, é muito confuso, preferiram ir para o Uruguai, foram para o Chile, né? E para cá acabaram deixando assim como em segundo plano, né? Mas eu, como acabei me envolvendo muito com esse tema, acabei, né, ganhando um certo conhecimento e até passei um período com eles lá, então conheci com boa propriedade assim o que se fazia. Fiquei muito interessado nesse segmento aqui no Brasil. O que foi que tu enxergou, Marco? Primeiro de tudo, a questão que tu mencionou logo na introdução aqui, que é o perfil populacional. Né? O Brasil é um país que, se a gente for olhar ele comparativamente com outros países do mundo, é um país que já está passando e vai passar por um processo muito acelerado de envelhecimento da população.
E ao contrário de outros países que já vêm se preparando para isso com um período histórico mais profundo, o Brasil, a gente está vendo toda essa demanda chegar agora, as pessoas tendo muita necessidade e ainda existindo no mercado uma oferta pequena, tanto de alternativas com diferentes níveis de qualidade, quanto para diferentes perfis de público. Porque hoje em dia, o mercado, claro, está evoluindo muito, muito rápido, e a gente até fica muito grato com isso. Cada novo empreendimento que eu vejo sendo lançado, eu fico feliz. Não porque eu não vejo como é mais um concorrente, eu vejo não. É mais uma pessoa fazendo um bom trabalho que vai criando nas pessoas uma percepção de que existe uma nova cultura, inclusive. Uma nova cultura nesse trato com a pessoa idosa. Né? E o estágio que a gente estava, especialmente quando eu iniciei, isso são 8 anos atrás, vamos dizer assim, que haviam muito poucas alternativas para as pessoas. Né? E a visão ainda é muito atrelada a essa questão, como mencionou, de que a pessoa se mudar para um residencial especializado era muito visto como, está abandonando essa pessoa. Vem muito dessa cultura brasileira, na verdade uma cultura muito latina, né? Se a gente for ver, toda a América Latina compartilha dessa mesma cultura, e os países latinos, né? E os países latinos na Europa também. Né? Se você for ver, as famílias são muito próximas, né? É diferente de outras culturas onde você já tem um distanciamento, né? Na nossa cultura não, é normal as pessoas serem muito ligadas, né? Durante a vida toda. E historicamente, a gente for ver, era normal as famílias até se organizarem de certa maneira para ter uma filha, um filho solteiro que iria ser quem iria cuidar da mãe ou do pai, né? Essa é uma realidade que muita gente viveu, né? Só que, de certa maneira, com as mudanças que a sociedade vem sofrendo, essa realidade não é mais tão presente. E muitas famílias que até querem poder cuidar, e gostariam, inclusive, de poder estar fazendo, né, cuidando diretamente dos pais ou da mãe, pelos idos da vida prática, enfim, as casas são cada vez menores, as famílias são cada vez menores. Você não tem mais como se dar o luxo de ter uma pessoa da família que não trabalha, que vai só cuidar de todo mundo hoje em dia, né? O pai, a mãe, está todo mundo trabalhando e a gente tem que estar trabalhando cada vez mais tempo, inclusive, mais jornada, e agora até com essa questão de trabalho remoto que flexibilizou. Cada vez mais levando trabalho para casa. Vai terminar de trabalhar às 10 da noite. Né? Então, muitas vezes a gente vê assim que existe de fato uma necessidade por parte das pessoas, né? Que vai além da vontade. E aí dentro disso que vem um pouco essa percepção, né, nossa de trazer uma oferta com um foco mais residencial para a terceira idade, como é que muito se vê na Europa e nos Estados Unidos. Por isso até que a gente traz essa visão de um padrão internacional de qualidade, que já é muito normal, e às vezes até a gente já vai ter assim algumas histórias que a gente já ouviu falar, né, vai falar assim aquela coisa: a pessoa nos Estados Unidos se aposenta e vai morar na Flórida, que vai fugir do frio, né? Porque o cidadão mora lá em Boston, mora lá em Chicago, mora não sei aonde. Metade do ano é um frio, né, pesadíssimo, né? E é normal aí a pessoa... Vai morar num camping, num trailer vai na morar Flórida, num camping, vai morar... Na verdade, são condomínios. Vários condomínios. São vários condomínios. Evidente, né? E hoje em dia, inclusive, é um dos segmentos que mais cresce em termos de oferta de residência, de novas construções, né? Naturalmente que lá é uma situação muito mais avançada que a nossa, mas eu acho que a gente tem muito a aprender com eles. Perfeito. Né? Na Europa, a mesma coisa. É muito normal as pessoas já se programarem para a medida que elas forem envelhecendo, inclusive planos de saúde, inclusive oferecem isso como serviço, e alguns países, inclusive, nos seus programas de previdência, né? Por exemplo, na Bélgica, que foi esta empresa que eu mais conversei, o governo da Bélgica tem como parte do seu programa de benefícios para a aposentadoria das pessoas, ela poder morar em um empreendimento especializado. Opa! Inclusive porque o governo entende que assim o custo total da previdência é menor. Por quê? Porque é muito mais barato você cuidar da pessoa preventivamente, ao invés de esperar ela ter um problema para daí você atuar. E morando no residencial, eu vou te dizer que de todos os benefícios que a gente possa, né, atribuir, eu vou dizer que existem 2 benefícios que são assim essenciais.
O primeiro é a pessoa continuar tendo uma vida ativa, que às vezes ela não tem mais em casa. É muito normal em casa a pessoa ficar o dia inteiro vendo televisão. Sim. E fica aquela coisa, a movimentação da pessoa é o quê? Da cama para o sofá e de noite do sofá para a cama. Se tiver jogo de futebol, é o dia inteiro. Assim, é o dia inteiro assistindo televisão, às vezes nem abre a cortina, né? Às vezes tem uma empregada, uma cuidadora que vai lá presente, mas não é uma pessoa que está engajando. Né? Às vezes é uma pessoa que só está ali fazendo companhia, mas é mais um... Come um pão de meio-dia, não faz um almoço decente. Exatamente, não tem uma preocupação com a alimentação. É normal, inclusive na terceira idade, a pessoa perder a fome, sentir menos fome e sentir menos sede. Então é muito normal também a pessoa ficar idosa e acabar ficando desidratada, acabar ficando desnutrida. E obviamente que isso acarreta todo um outro quadro, né, dentro da saúde da pessoa como um todo. Então esse fator da vida ativa é um fator essencial. E o segundo fator que é muito importante, por isso que os governos até, né, da Europa principalmente enfocam tanto, é o acompanhamento de saúde da pessoa diária, que é parte do trabalho que a gente faz na Sinfonia. Todos os dias nós vamos estar acompanhando como está a evolução de saúde dessa pessoa, como estão os sinais vitais dessa pessoa. E também certificando que a pessoa cumpra os tratamentos médicos. É natural, as pessoas quando a gente vai avançando na idade, a gente vai passando a ter questões crônicas de saúde, vai ter que ir tomando medicamentos de uso contínuo. Perfeito. Só que também um outro fator é que às vezes o idoso pode ter esquecimentos. E aí você toma o remédio um dia, o outro dia você esquece. Se fosse um medicamento só, tudo bem, mas muitas vezes são 5, 6 medicamentos, tem pessoas que tomam 10, 12 medicamentos. Administrar isso acaba se tornando uma tarefa bastante desafiadora. E muitas vezes também o uso bem regrado, contínuo da medicação, traz um benefício de longo prazo muito grande. Então a pessoa está residindo num empreendimento voltado para a terceira idade, muitas vezes vão trazer esses benefícios que em casa é mais difícil a pessoa conseguir cumprir, né? Pode até fazer, com certeza, existem, né, situações inclusive familiares onde as pessoas têm um grau de responsabilidade muito grande com seus pais e estão muito presentes, mas nem todo mundo às vezes consegue estar nessa situação. Então por isso, né, que a gente vê assim nitidamente países europeus, né, estimulando muito que existam empreendimentos de bom nível, porque quando você cuida da pessoa preventivamente, você acaba podendo evitar, claro, a gente não consegue garantir que ninguém vai ter problemas de saúde, né, isso infelizmente não está no nosso controle, mas a gente consegue proporcionar muito melhores perspectivas para a vida da pessoa no longo prazo, né, que é justamente essa abordagem de qualidade de vida. Ô Marco, como é que a saúde faz parte da tua vida desde sempre, né? E tu teve destaque lá em Nova York, inclusive, num trabalho voltado para essa área dentro do business que tu desenvolveu lá no ambiente laboratorial, assim, sim, né? Sim. Como é que a saúde se integrou como teu negócio realmente? Como é que foi esse projeto lá? E o que tu traz desse projeto para a tua vida? Ah, perfeito. Bom, esse foi um projeto foi muito bacana, assim, que foi parte do período que estava fazendo esse MBA, né? E existia uma competição de plano de negócios, né, entre as várias universidades, inclusive da cidade lá. Então, eu não lembro agora números exatos, mas era alguma coisa como 200 equipes diferentes, né, cada uma desenvolvendo uma ideia de negócio, amparando isso em pesquisas, né, amparando isso, né, em as pesquisas de mercado, né, e desenvolvendo os modelos financeiros, os modelos de, né, funcionamento do negócio, e no final avaliados aí por uma banca examinadora composta pelas principais universidades lá da cidade, que é a Universidade de Nova York, a Columbia, etc., né, em vários estágios de avaliação até a gente chegar no estágio final, né. Isso aí foi um momento muito legal, assim, que a gente, né, ganhamos aí o primeiro lugar, né, dentro dessa competição, e o projeto era justamente focado na saúde, mas era um projeto focado no turismo médico para a parte dental, né. Então também, claro, como estava lá nos Estados Unidos, eu montei um projeto pensando no mercado dos Estados Unidos, né, e o que a gente identificou? Muitas pessoas queriam poder fazer tratamentos dentários,
Só que o custo nos Estados Unidos é inviável. Lá não tem SUS, né? Não tem SUS. As pessoas precisam Tem que pagar por cada serviço, né? Paga pelo serviço ou tem Ou um plano de seguro. saúde, Seguro né? de Tem um saúde, seguro né? de saúde, tem um plano de saúde, né? Que às vezes a pessoa recebe do empregador, mas bem como você falou, não existe uma abordagem geral. Cada pessoa tem a sua situação. E é um número que na época, 1/3 das pessoas não tinha seguro de saúde, tinha que pagar por conta, e muitos seguros inclusive não cobriam a parte dental, né? Então, normal, você vê pessoas que estavam um dente fraturado, estava com cárie e não tinha condições de fazer o tratamento. E aí dentro disso a gente identificou o quê? A gente identificou, olha, né, especialmente eu vindo dessa experiência, vindo do Brasil, o outro colega meu que estava junto no plano, uma pessoa, ele era colombiano, né, e nós dois falamos, olha, toda a nossa vida a gente se tratou em dentistas, tanto no Brasil quanto na Colômbia, que tinham especialização nos Estados Unidos, que tinham curso na Europa, quer dizer, que não deviam nada em termos de qualificação. Pessoas muito bem qualificadas, com excelentes estruturas, né, bastante profissionais, num valor muito mais acessível do que o valor que a pessoa pagaria para o tratamento dentro dos Estados Unidos. Então o projeto todo, na verdade, era uma intermediação de viagem mais tratamento de saúde, onde a pessoa estaria contratando um pacote, que ela faria um pacote turístico de viagem, combinado junto com os tratamentos dentários, especialmente que muitas vezes o tratamento requer que a pessoa tivesse várias idas ao dentista. Então a gente coordenava isso para que a pessoa entre uma ida e ao dentista a outra fazia, né, programas turísticos na região, juntava o útil com o agradável, né, fazia umas férias legais. Quem não adora isso? E voltava já com o visual, né, renovado, né. Então esse foi o plano, né, acho que isso aí até, né, gerou uma certa simpatia em alguns avaliadores, outros não, outros falam, pô, mas a gente tem que, né, os dentistas têm que ser americanos, como assim? Você quer levar o americano para ser atendido, né? Mas no final acho que todo mundo acabou entendendo, né, que é uma dinâmica do fluxo do mundo moderno aí, comporia e, enfim, gostaram muito aí da qualidade do trabalho que a gente fez. Então, tu falou sobre saúde física e, claro, a gente sabe que no Sinfonia se trabalha saúde mental também, constantemente, tanto quanto ou mais que a saúde física. A gente enxerga longevidade diretamente ligado não à doença, mas à saúde e bem-estar, como mercados em expansão, em crescimento, influência. E a gente vê a nossa população cada vez mais velha. Isso é um campo aberto, amplo, para quem quer empreender. Como está o Sinfonia envolvido dentro disso? Como é que foi essa tua vinda para o Rio Grande do Sul? E agora esse grupo que vai tomando formas ainda maiores. A expansão está em plano andamento. Não sei o que a gente pode falar dessa expansão. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Marco Antônio Sacchetti. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor do Grupo Sinfonia, Marco Antônio Sacchetti. O Marco, a gente conversava um pouco sobre esse turismo médico, né? Sobre Sim. essa experiência do teu business, do teu plano de negócio realizado nessa competição lá em Nova York, e que tu acaba trazendo de alguma forma para cá em outro formato, assim, né? A gente sabe que Sinfonia já abrange uma região bem mais ampla do que Novo Hamburgo, por exemplo. Tu veio para o Sul por conta do residencial Mãe de Deus. Uhum.
E o que te deu esse estalo de ampliação de negócio? Já enxergou como um embrião de um negócio? Ah, com certeza, desde o início. Né? Tu imaginava Desde o início. propagar esse modelo Brasil afora? Desde o início, sim, com certeza. Sempre foi o foco, sempre foi a visão, né? Dentro, acho que até de uma ambição pessoal minha de querer, acho que desde o início, né, tá buscando justamente construir um trabalho que fosse referência, né, e que as pessoas pudessem aí ter, né, contar conosco aí, né, com uma referência de qualidade, de bons serviços, né. Então, desde o início, quando vim para cá em 2015, né, justamente para assumir a gestão do Residencial Menino Deus ali em Porto Alegre, que era uma empresa familiar, com 50 anos de história, quer dizer, existia um trabalho muito bom que vinha sendo feito, realizado ali, e eu me coloquei com a visão de como é que a gente transforma isso numa próxima etapa, né, num grau melhor de profissionalização. E diante desse desafio, e a gente conseguiu ter inclusive bons resultados já logo no início, né, que surgiu essa oportunidade dentro de desenvolver o Sinfonia, que foi qual visão? Né? Uma visão que também veio muito de coisas que eu vi ocorrendo na Europa, que é de converter um imóvel que era de hotel para ser uma residência para pessoas de terceira idade, que a estrutura é muito compatível. Perfeito. E também por uma outra visão, que é uma visão também vinda aí dessas análises que a gente fez, né, mundo afora, de que para se proporcionar um bom grau de qualidade no atendimento, você precisa ter um certo volume, você precisa ter um certo tamanho de estrutura para possibilitar você fazer um bom trabalho. Se a coisa é muito para ter uma escala pequena, você precisa ter escala para você poder prestar um bom trabalho e com boa qualidade. Né? Então, disso que surgiu a visão. Né, e ficaria impraticável ter toda a estrutura para 20, 30 pessoas, por exemplo. Exatamente, porque existem muitas questões, às vezes até muito especializadas, que você tem que conseguir diluir, né, por assim dizer, num grupo maior de pessoas. Que é o né? que faz ser muito acessível o valor de Sinfonia, por exemplo. Que é o que a gente tem como né, como proposta, sim, né, ser um valor compatível com o que muitas vezes a pessoa está gastando em casa. Né? A gente não pode fugir muito da realidade do que é possível para as pessoas. Né? Só que, claro, com certo volume nos permite ter, inclusive, profissionais especializados, como psicólogo, por exemplo, né, presente todos os dias, né, para atendimento das pessoas. Então, essa visão do trabalho do Sinfonia, né, já começou a dar seus frutos, até porque a gente tem uma unidade pronta para inauguração em São Paulo, né, em função dessa crise atual do coronavírus, do Covid, a gente optou por postergar o lançamento para aguardar um momento onde a situação estivesse mais pacífica. Né. Mas nós temos uma unidade lá em São Paulo, na Zona Norte, está toda reformada, toda pronta, né, no primeiro trimestre do ano que vem vai estar sendo inaugurada. E também estamos desenvolvendo alguns outros projetos aqui internos, inclusive para nos proporcionar aí essa perspectiva de expansão para outras localidades. Mas, claro, em função do momento que nós estamos vivendo, né, a gente tem que sempre ser muito responsável nos passos que a gente dá. Né, então, vamos dizer São assim, quantas que unidades de negócio hoje? Nesse momento, né, a gente tem 2 aqui no Rio Grande do Sul, né, nós temos 2 no Paraná, né, e nós temos mais essa de São Paulo, está prestes a inaugurar. Está pronta. Está pronta, mas não está funcionando ainda. O Sinfonia é o maior deles? O Sinfonia, em tamanho, sim, é o maior deles. Que também ainda não está ocupando todo o espaço ainda, mas está prontinho. Está prontinho, Tá né? ocupado, Na verdade, né? O que está pronto está ocupado. Né? Exatamente. A ocupação dele é incrível, né? Assim, como que eu posso lhe dizer? A nossa perspectiva, tanto com... Nós estamos falando de um prédio de quantos andares? Lá são 11 andares. São 11 andares, enorme, não, né? a estrutura é bastante ampla, bastante grande. E um prédio muito novo, né? Todo o nosso trabalho é um trabalho de longo prazo. A pessoa que vem, quando uma pessoa vem morar, residir conosco, a nossa expectativa é que ela permaneça anos conosco. Então é natural que o processo também de recebimento de novos moradores seja um processo gradual, que vai ocorrendo ao longo do tempo. Né? Como tudo, quando a gente está falando de terceira idade, tudo a gente tem que pensar em médio e longo prazo. Né? A gente tem que pensar em situações onde a gente dê tempo para o tempo agir. Né? Não tem muito como a gente querer ter muita pressa, né? A gente tem que ter muita paciência, inclusive. Os serviços médicos que esses lugares onde vocês estão instalados oferecem, ele é uma qualidade, por exemplo, de Novo Hamburgo, os vários aparelhos de saúde que nós temos?
dentro desse conceito do Medical Valley que se discutiu, que se fala, né? E cada vez mais ampliação de hospitais, criação de novos hospitais, um bom serviço de saúde. Isso também é importante porque, evidentemente, a gente trabalha para que eles vivam muitos e muitos anos. Com certeza. Mas em algum momento, todos nós teremos algum problema de saúde, né? Sim, com certeza. O nosso foco não é o atendimento médico. Perfeito. Eu acho que até é interessante a gente até esclarecer isso um pouco, né? Qual é o nosso foco? O nosso foco é ser uma As pessoas que estão em sinfonia alternativa. têm muita saúde, né? É isso. Não necessariamente tem muito. Nós atendemos com certeza pessoas que já estão em estágio mais fragilizado da vida, com Certo. certeza, né? Vamos dizer que o nosso espectro de atuação é completo. Perfeito. Porém, a gente é uma alternativa à casa da pessoa. Então, a grande pergunta que a gente faz, né, para qualquer pessoa é: poderia essa pessoa estar vivendo em casa com uma estrutura de cuidadores? Se poderia, ela pode estar no Sinfonia. Perfeito. Se não, essa pessoa não, essa pessoa tem que estar internada, está no estágio crítico, aí não é a nossa estrutura. Aí a gente se utiliza, claro, de parceiros, né, que venham prestar esse atendimento. Mas o nosso foco, inclusive no trabalho de acompanhamento médico, é o acompanhamento preventivo de longo prazo. Não somos nós quem vai realizar procedimentos, Certo. mas nós vamos prestar os cuidados após esse procedimento ser realizado. Então também é uma coisa comum, de certa maneira, pessoas que venham, por exemplo, permanecer temporariamente conosco porque estão se recuperando, que, por exemplo, sofreram um acidente ou sofreram alguma intercorrência ou tiveram que fazer uma cirurgia. Entendi. E precisa ter um período de recuperação, onde você tem que ter uma série de cuidados para que a pessoa se recupere bem. Então esse é o nosso... Não tem como a gente não discutir a pandemia, né? Porque evidentemente isso afetou a vida de todos nós, continua afetando. Estamos aqui ambos de máscaras, com álcool em gel, especialmente mesmo que distantes por conta do trabalho que o Marco exerce dia a dia, então respeitando muito tudo isso. Como é que vocês estão lidando com tudo isso? Eu sei que tu tirou o Aurélio Decker de lá. Ontem de noite, ainda no Estação Hamburgo, a gente conversava sobre isso. Aurélio, ó, não dá para te ficar entrando e saindo. Não dá. E aí vocês pagaram para ele um outro lugar para ele estar. Isso ele conta, né? Na verdade, assim, a gente tem uma relação muito, muito legal. O Aurélio é um grande amigo, até um amigo pessoal. E bem de fato isso que tu mencionou, né? Como o Aurélio é uma pessoa pública, está sempre muito ativo, está circulando. Trancar ele em casa é a pior coisa que tem. Ficou incompatível. Como é que a gente, né? Porque nós, falando assim de pandemia, nós tratamos esse assunto com a máxima seriedade. Primeiro a gente viu cenas horríveis na Europa, né? Aqui perto da gente. E Sinfonia. Toda semana, infelizmente, a gente acaba tendo notícia de um local. E algumas coisas a gente vê até que as pessoas acabam sendo até injustamente punidas, porque claro que sim, ninguém tem tá locais livre, que representam, que fazem um excelente trabalho, mas a dinâmica da pandemia é uma dinâmica complexa. Perfeito. E por isso ela acaba afetando, inclusive, às vezes, quem está trabalhando muito bem. Mas não estou querendo aqui, né, falar de quem não somos nós. Nós vimos tratando esse assunto com a máxima seriedade desde, vamos dizer assim, desde antes de haverem decretos, de decretando fechamento, a gente já veio se adiantando, né, a essa realidade, tanto dentro dos protocolos e das práticas, né, que a gente adotou internamente, quanto a essa questão de restrição de visitação, de restrição de circulação, né, testagem periódica das pessoas, acompanhamento diário, né, testagem, né, equipes testam-se 2 vezes ao dia, né, moradores testam-se 1 vez ao dia, né, por sinais, né. Qualquer pessoa que apresente qualquer mínimo sintoma, a gente pede para que não precisa nem ir no hospital pegar o atestado, porque daí corre o risco de se infectar no hospital. Né. A gente já deixa em casa, libera, fica de quarentena, temos equipes, né, de substituição de prontidão para chamar, né, então a gente criou, vamos dizer assim, toda uma operação quase que de guerra, né, para abordar esse tema, e até agora, né, tem que comentar muito o trabalho da equipe, que a gente vem tendo um bom resultado, né, não tivemos nenhum caso, né, mas estamos sim nos preparando para que essa situação acabe permanecendo por mais tempo, porque mesmo que venha a ser descoberto uma vacina ou um tratamento, ainda vai haver um tempo até isso de fato se efetivar no mundo. Então a gente está vendo que, olha, mesmo vindo as boas notícias, que a gente espera que comecem a vir, nós ainda vamos permanecer vigilantes durante mais tempo
Que bom. Pela nossa principal, né, responsabilidade, que é preservar a vida das pessoas. E que bom que vocês estão conseguindo cuidar bem dessas pessoas lá durante esse momento. Não digo só sem se infectar, isso é bom demais, né? Mas dando saúde física e mental a essas pessoas nesses dias tão tristes para quem está em casa, por exemplo, trancado dentro de casa sem ver pessoas, que muitos dos nossos idosos estão há 8 meses trancados em casa, 7 meses e meio, sem falar com outras pessoas, né? Com certeza. Lembrando sempre que na nossa conversa de peso não existem pautas comerciais, né? O Marco está aqui hoje falando do business dele, sim, mas porque é um grande case e é um grande empresário que faz negócios aqui na nossa região, por nosso orgulho, porque é bom demais a gente poder contar que existe um empreendimento como Sinfonia aqui em Novo Hamburgo, aqui no Vale dos Sinos. Marco, adorei conversar contigo, seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV. Teu ponto final. Rodrigo, não, eu gostaria só de agradecer aí o tempo, né? Agradecer aí a tua gentileza também de me descrever dessa forma. Eu não sei se eu diria dessa maneira, mas né, fico muito feliz de poder estar aqui presente na Vale TV e falando ao público também, né, de um tema que eu vejo que desperta muitas vezes curiosidade nas pessoas e é uma coisa que as pessoas também, né, às vezes ouvem falar, mas não estão tão inteiradas, né? Então gostaria de convidar também, né, quem está nos assistindo, se puder acessar, né, as nossas redes, nossos sites, né, pelo Instagram, procurar Sinfonia Vale dos Sinos, né, Residencial Sinfonia, vai encontrar aí bastante material, né, e se precisar aí também a gente está sempre à disposição. Muito bem. E tu volta em outro momento para falar sobre longevidade, sobre saúde e bem-estar na terceira idade, porque eu sei que são temas que tu estuda muito. Legal, obrigado. Hoje, numa conversa de peso com o diretor do Grupo Sinfonia, está aqui com 5 empreendimentos Brasil afora e crescendo. Marco Antônio Sacchetti continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.